Seja muito bem-vinda à nossa live sobre as 5 vitaminas essenciais para auxiliar no emagrecimento da mãe e de bebê. Boa noite, mamãe! Sejam bem-vindas à nossa live de vitaminas. Boa noite, boa noite. Hoje eu vou falar para vocês quais são as vitaminas realmente mais importantes que faz com que, quando a gente não está com essas vitaminas equilibradas, o que acontece com o nosso corpo? Dificuldade de emagrecer, o cabelo cai, a disposição vai lá embaixo, a nossa energia fica muito ruim, a nossa libido, a nossa testosterona, flacidez, tudo que a gente não quer que aconteça com o nosso corpo. Então eu tenho certeza que vai ser um tema muito importante. Então boa noite, seja muito bem-vinda. Nossa terceira live. Já tem mamãe colocando eu quero aqui nos comentários. Vamos então dar um tempinho pro pessoal entrar. Tem alguma mamãe nova aqui que não me conhece ainda? Primeira live. Carol, não te conheço. Cheguei no Instagram agora. Nunca acompanhei. Boa noite. Ou alguém que já acompanhou tudo. Já iniciou desde a segunda-feira. Bora esperar o pessoal chegar. Eu atrasei um pouquinho hoje, gente. Tive geralmente, quando eu faço live, é muito raro atrasar. Sempre aqui às 20 horas eu estou aqui, mas hoje eu atrasei um pouquinho só. Peço até desculpa pra vocês, já recebi algumas mensagens. Meu Deus, cadê você? Não vai ter live hoje? Mas, com fé em Deus, tá tudo certo no final. E aqui estou para poder contar pra vocês quais são essas vitaminas. Eu sou nova aqui, vou explicar pra vocês que são novas aqui. Quem não me conhece ainda, gente, vocês que são novas, o bebezinho de vocês tem quantos meses? Eu já estava preocupada aqui. A Liana falou, não, eu não... Fé em Deus, tudo dá certo no final, mas eu tava bem preocupada também. Eu falei, meu Deus, tem que resolver logo isso, tem que correr pra chegar lá pra falar com essas mães de bebê. 4 meses, 3 meses. Vocês que estão com um bebezinho de 3 meses, principalmente nessa faixa de 3 meses, vocês viram um post que eu fiz hoje às 9 da manhã? Primeira vez, bebê de 1 mês, 7 meses, 4 meses, 3 meses, 4 meses, eu também tava preocupada. Vamos lá, 8 meses, 2. Alguém viu o post que eu falei sobre quem tá naquela faixa ali de 2, 3 meses? Primeira vez participando da live. 49 dias. Ontem a mamãe começou o emagrecimento, estava aqui, que conversou comigo. Ela começou quando ela tava com um bebezinho de 45 dias. Eu vou falar sobre isso também hoje, além das vitaminas que eu vou ensinar pra vocês. 3 meses, sim, vocês viram esse post. Então vamos começar, né? Não vamos enrolar as mamães que já estão aqui, as outras mamães vão chegando, né? Então assim, boa noite, mamães, sejam muito bem-vindas à nossa live sobre vitaminas. Hoje eu vou falar pra vocês as vitaminas mais importantes para contribuir no nosso emagrecimento, na nossa energia, na nossa disposição, para que a gente tenha mais vitalidade, mais libido, porque esses micronutrientes, essas vitaminas, esses minerais, são como se fosse o nosso combustível de energia do nosso corpo e às vezes a gente não dá importância. E eles, na verdade, é o que vai conduzir todo o nosso bem-estar. Então é muito importante realmente que a gente entenda e não menospreze essas vitaminas. Porque às vezes sim a gente menospreza. Então quem não me conhece ainda, boa noite, eu sou a Nutri das mães de bebê. Eu sou a Carol, eu sou uma mãe de bebê assim como você. E todo esse Instagram, esse movimento, essa ajuda para mães de bebê surgiu depois que eu me tornei mãe. Então essa é uma pequena apresentação para você ver a importância, né? Antigamente eu era nutricionista geral e depois que eu me tornei mãe, que eu fui realmente entendendo a importância que tem cuidar de uma mãe de bebê. Tudo muda, né, gente? A nossa rotina muda, a nossa vida muda, o nosso sono muda, o nosso casamento muda. Só que o que a gente às vezes não sabe é que o nosso organismo, ele muda demais. E quando a gente não faz uns ajustes assim simples, a gente sofre muito. E às vezes, né, com pequenos ajustes, a gente consegue dar uma sobrevida para essa mãe. A gente consegue ajudar essa mulher, inclusive para que ela tenha essa maternidade, ela viva essa maternidade de uma forma muito mais leve, muito mais feliz. E daí também eu apresento para vocês o meu bordão, né, que eu sempre digo, que o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem e devem conviver juntos e felizes. Então, para vocês que são novas aqui,
estão chegando. Eu estou realizando lives de aquecimento. Cada live vai ter um tema muito importante, onde eu estou trazendo para vocês informações, dúvidas de vocês relacionadas a vários temas diversos, sobre sono, compulsão, libido, muita vontade de comer doce, ansiedade, hoje vitaminas. Vou falar sobre exames de sangue. Tudo voltado para mães de bebê. Então, aquela mulher que está ali, né, às vezes até gestantes estão aqui também, podem participar do evento. Então, é da gestação até, especialmente, os 12 primeiros meses de vida. Então, essas lives são aquecimento. Aquecimento para quê, Carol? Cheguei aqui hoje, não sei o que está acontecendo. Para o nosso grande evento, meu último evento de emagrecimento para mães de bebê desse ano. Porque eu quero pegar essas mães de bebê que vão estar lá junto comigo e a gente já traçar esse emagrecimento, esse bem-estar para as festas de final de ano, né? Para que essa mulher consiga estar bem. Quantas das vezes a gente fica assim, mal com a gente, não sabe o que fazer, não sabe quais são os alimentos seguros, não sabe quais são os chás seguros, não sabe como emagrecer com um bebezinho pequeno. E eu acho que esses momentos, eles são muito importantes. São momentos que a gente encontra pessoas. Então eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão conseguir emagrecer com segurança até as festas de final de ano, até o próximo verão. Inclusive melhorar a qualidade do leite materno, que é justamente o que eu ensino. É como emagrecer sem passar fome, ou seja, comendo mais e melhor, sem academia, porque muitas mães de bebê não conseguem fazer exercício físico com um bebê tão pequeno, e melhorando o leite materno, que justamente com alimentação melhor vai fazer com que a gente consiga desenvolver melhor o seu bebê também. Então é um benefício duplo. Então, se você não fez a inscrição no nosso evento, não é aqui no Instagram, não é em formato de live, digita eu quero aqui nos comentários. Mas deixa pra fazer a inscrição depois, para que você não perder nada nessa live, que eu vou começar com tudo agora, já explicando pra vocês sobre essas vitaminas. Mas, mães, tem um ponto muito importante que eu quero contar pra vocês. Porque eu sei que muitas mães de bebê, muitas e muitas mães de bebê, pensam que o momento ideal para emagrecer é esperar o bebê crescer. E olha, tem um ponto que é bem importante conversar com vocês. Existe o momento ideal e existe na nossa cabeça aquele momento perfeito. Poxa, aquele momento perfeito, onde a minha vida vai estar toda organizadinha, meu bebê vai estar maior, não vai depender tanto de mim assim. E como a mãe de um bebê maior do que o de vocês agora, né? Eu acredito que tem outras mães que estão aqui. Entenda que quando o seu bebê está maior, 1 ano, 2 anos, ele depende mais de você. Hoje ele está mais no seu controle. Mas esse é um pequeno ponto. Esse ponto pode até ser discutível. Eu tenho certeza, no meu ponto de vista, que quando o bebê da gente cresce, principalmente nessa faixa do 1 ano, 2 anos, ele demanda muito mais da gente. É introdução alimentar, passar... Gente, eu passo 1 hora dando almoço para Lulu, 1 hora dando café da manhã para Lulu, 1 hora jantar para Lulu. Aí começa a engatear, tem que ficar correndo atrás o tempo todo, enfim. Mas esse ponto pode até ser discutível. São pessoas que podem achar que é melhor e outras pessoas que não. Mas o que não é discutível é a janela de oportunidade do emagrecimento. O que é essa janela de oportunidade do emagrecimento? É um momento que o nosso corpo, o nosso metabolismo responde mais fácil ao emagrecimento. Ó, tem mãe concordando comigo. Então, assim, o que é isso, Carol? A mãe estava aqui ontem comigo, vocês viram? Ela começou o emagrecimento dela quando o bebê dela estava com 45 dias, se não me engano, foi 45 dias. E quando você pensa em emagrecer, quando você tem o seu bebê, o quanto antes você iniciar esse emagrecimento, o seu corpo ele vai responder de uma forma mais rápida. E isso é a ciência que está mostrando, é a janela metabólica, é o nosso corpo que vai estar mais aberto a este emagrecimento. Ele vai responder de uma forma mais fácil. Janela metabólica do emagrecimento, do bebê renascido até especialmente os 12 primeiros meses de vida do bebê. Sabe por quê, mãe? Porque esse peso que a gente ganhou na gestação, ele foi muito importante. Ele foi importante por quê? Para gerar vida, né? Então a gente precisa ganhar um pouco mais de gordura, a gente precisa proteger o nosso bebê, a gente precisa se alimentar melhor com o nosso bebê. Porém, minha bebê está com 6 meses, dá tempo sim emagrecer? Sim, você está na janela de oportunidade do emagrecimento. Eu perdi todo o meu peso que ganhei na gravidez com 15 dias após o parto, mas os outros 2 meses seguintes eu ganhei mais 15. Foi o meu post de hoje, Isa. Eu vou explicar isso já pra você. Foi o que aconteceu comigo também. Engraçado, 15 quilos, exatamente o que aconteceu comigo. Exatamente. Mas vamos falar sobre a janela. O nosso corpo responde mais fácil. Mas quando essa célula, quando esse organismo se adapta àquele peso adicional, ele começa a acreditar
que aquele peso é o peso ideal dele. Então, aqueles 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos que você ganhou durante a gestação, que era para ser algo passageiro, ele começa a ser algo real no seu corpo, quando você não age. Por isso essa janela ela é muito importante. Aí vem o que a Isa falou. Carol, eu emagreci e depois eu engordei de novo. Ou outras mães de bebê. Eu emagreci e depois eu comecei a engordar novamente. Ou meu metabolismo travou e eu não consigo emagrecer mais nada. Quantas de vocês podem estar passando por essa mesma situação? Acredito que muitas. Mas a própria ciência também explica. Essa perda de peso inicial, muitas das vezes se dá retenção de líquido, retirada de placenta, retirada do bebê. Às vezes a gente não se alimenta tão bem assim nos primeiros dias. Só que depois, quando você se encontra já naquela rotina da maternidade, da mãe de bebê, do sono ruim, do cortisol extremamente alterado, que é o hormônio do estresse, que aumenta a resistência insulínica, que desregula a sua tireoide, que os nutrientes estão descompensados, o seu corpo ele entra num estado totalmente diferente. Aí vem a informação mais importante de todas, que eu nem coloquei no post, mas eu deixei para falar com vocês aqui hoje. Quando faltam vitaminas importantes no nosso corpo, como as vitaminas que eu vou falar para vocês aqui hoje, sabe o que ele faz? Especialmente quando você está amamentando? Olha como isso é importante. Ainda tem uma pausa para você vir aqui comigo e você não perder essa informação. Quando o nosso corpo está desnutrido, ou seja, o que é desnutrição? Falta de vitaminas importantes. O nosso corpo ele começa a acumular gordura, especialmente na região abdominal. Então, aquela barriga que às vezes a gente acha que só vai perder se fizer exercício físico, se fizer abdominal, se fizer dieta restrita. Essa barriga que incomoda tanto a gente depois do nosso bebê nasce, ela pode estar demorando de sair, porque o seu corpo pode estar desnutrido. E desnutrição não quer dizer que aquelas mamães que estão lá passando fome, necessidades em países subdesenvolvidos. Não é isso. Desnutrição é quando a gente deixa de dar para o nosso corpo o que o nosso corpo necessita. Então, quantas vezes vocês estão? Ah, mas minha vitamina D está muito baixa, meu ferro está muito baixo, minha B12 está muito baixa, meu magnésio está ruim, eu passo o dia todo comendo mal demais, eu como biscoitinho, eu só belisco. Seu corpo está desnutrido. E essas vitaminas, elas não estão no mundo à toa. Elas têm um papel fundamental no teu organismo. E você, mãe que amamenta, o teu corpo ele é muito sábio, ele é muito perfeito. Deus fez um corpo maravilhoso pra gente. E o que ele vai fazer com você nessa fase? Ele vai tentar ao máximo estocar energia, vitaminas, nutrientes, reserva energética, aonde? Na barriga, para quê? Para proteger o seu leite materno. Então, quando eu digo que a gente melhora a qualidade do leite materno, é que não precisa faltar nem para você e nem para seu bebê. E nem precisa acumular na barriga. Não precisa acumular na barriga. Entenda que quando esse corpo, quando você faz um exame de sangue, ou quando você for fazer comigo lá na nossa semana de emagrecimento para mãe de bebê, que eu tenho certeza que você vai estar lá e não vai perder o nosso evento por nada, que você for fazer o seu GPS de emagrecimento, que você for identificar as faltas dessas vitaminas no seu corpo, você vai entender e vai dizer assim, poxa, Carol, então é por isso que eu nem como tão mal assim. Será que justifica? É por isso que meu cabelo tá caindo tanto e daquela mãe não caiu? É por isso que aquela mãe conseguiu emagrecer amamentando e eu só engordo? É um dos principais motivos. Esse motivo que eu não sabia, mãe, não sabia, Isa, que passei pela mesma situação que você. Eu emagreci os 15 quilos que eu ganhei na gestação. Quando a minha filha estava com 2, 3 meses mais ou menos, eu comecei a engordar, eu engordei os 15 quilos de novo. Quando eu descobri esse método que eu vou apresentar para vocês na semana de emagrecimento para mãe de bebê, eu perdi os 15 quilos em 45 dias. Aí o pessoal fala, é milagre? Não, não é milagre, é ciência. A própria ciência, os próprios artigos científicos estão comprovando pra gente essa janela de oportunidade do emagrecimento e esse corpo regulando através de vitaminas simples, através de uma organização do seu corpo. Coisas que a gente não deveria deixar passar, não deveria deixar pra lá. Tem mamãe que tá falando, tá caindo muito, tá caindo muito. Tá bom pra vocês, gente? Tá tudo certo?
Me conta aqui nos comentários se tá tudo certo. Voltou? Aqui tá bom, aqui tá bom. Se alguém percebeu que travou, gente, dá uma saidinha e volta rápido pra você não perder nada, tá bom? Então, no nosso evento, como eu falei, que a gente vai preencher um pouco mais. Isso faz sentido pra vocês? Vocês conseguiram, assim, entender o que eu falei em relação a essas vitaminas? Que quando a gente está naquele estado de risco, né, o nosso corpo ele entende que tem algo errado. Ele entra no estresse metabólico. O que é estresse metabólico? As momentos estão confirmando que tá tudo certo. O que é o estresse metabólico? É o corpo. O teu corpo, entendendo que tem algo descompensado, tem algo errado nele, ele faz uma proteção para o teu bebê, uma proteção para o teu leite. Ele faz você guardar gordura. Isso é muito incrível, é um mecanismo muito perfeito. Só que a gente não quer só, né, digamos assim, amamentar. A gente quer tudo. E por que não? A gente não quer que o nosso cabelo caia. A gente não quer viver exausta, cansada, com aparência feia, com a pele feia. A gente não quer ter bebê e ficar com a aparência parecendo que a gente ainda tá com a barriga de 8 meses, 9 meses. Não, por quê? Então, como eu sempre falei, a transformação do corpo, gente, ela existe mesmo, é muito real. Eu lembro que quando eu fui ter a Lulu, foi algo impressionante. No outro dia eu estava extremamente flácida. É a adaptação do próprio corpo, o braço, o bumbum. E acontece mesmo a celulite. Mas é algo que com o passar dos dias, né? Com o passar dos dias, seu corpo ele vai voltando. Seus hormônios eles devem ir se organizando. Suas vitaminas, seu organismo ele vai se organizando. A pele vai voltando ao normal. Só que está acontecendo com muitas mulheres, que eu tenho a oportunidade de acompanhar, e eu não sei se está acontecendo com você, é que muitas mulheres estão tendo o estado inverso. Tá acontecendo o inverso, como aconteceu com a mãe que falou aqui pra gente. Eu tô com tudo isso que você tá falando. O inverso, o que é o inverso? Poxa, um peso que eu ganhei, que era pra sair do meu corpo, ele não sai por nada. Ele não sai por nada. Aí você pensa, será que foi a maternidade que acabou comigo mesmo? Ou será que tem algo errado no meu organismo? Porque a modificação existe, a flacidez existe, a libido cai, a indisposição, a celulite, o cansaço. Mas com o passar dos dias, passou por puerpério, né? Não estou falando de prazo exato, que cada mãe tem um seu. Vai passando os dias, as coisas deveriam ir voltando, ir para o lugar, começar a para o lugar. Só que muitas estão acontecendo o que aconteceu com a mamãe, o peso para de descer. As coisas começam a acontecer, o cabelo começa a cair, a disposição não volta. A energia não volta. Então, assim, a Mari tá perguntando quais são os exames que eu vou fazer. Eu não quero falar hoje sobre exames, Mari, porque a gente vai ter uma live só sobre exames. Hoje a gente vai falar só sobre vitaminas. Eu vou dar até uma pincelada um pouquinho aqui de exames, porque vai ser importante, né? Que eles vão ficar ali juntinho. Então, assim, imagine você pensar assim, poxa, minha barriga não sai porque meu corpo está desnutrido, está com falta de vitaminas importantes. A minha barriga não sai porque eu estou com o corpo totalmente desregulado. Só que a vida inteira a gente entende e acredita que é normal. Deus ama, a minha vida toda que você tá falando. A gente acha que é normal. Não, deixa o tempo passar, deixa o teu bebê passar. Pra quê? Pra perder a janela de oportunidade do emagrecimento? Pra deixar de aparecer nas fotos sorrindo ao lado do teu bebê? Pra viver com autoestima extremamente baixa? Pra muitas das vezes perder o casamento por muito estresse? Então, assim, são dados que são reais, gente. Inclusive, essa questão do casamento é algo tão forte que é também comprovado por artigos científicos que 1/5 dos casais acabam se separando após o nascimento do seu filho. Então, assim, poxa, será que é algo que é por falta de amor? Eu acredito que não. Mas eu acredito que essa desorganização da rotina, da vida, do estresse, da baixa autoestima da mulher, da baixa de libido, né? Muitas das vezes a gente não saber conversar, não ter um diálogo, não saber explicar nem o que está acontecendo com o nosso corpo. Porque se pra gente, profissional de saúde, eu não tinha acesso a essas informações, eu só fui ter depois que a minha filha nasceu, que eu fui estudar os artigos científicos, que eu fui aprender, imagine as mães comuns. Então, imagine que essas mulheres às vezes não sabem. E se você não sabe como lidar com a situação, você às vezes não sabe como conversar com seu parceiro. E fora a vergonha. Então, assim, ó, até ontem você estava de um jeito, você está diferente. Então, assim, a gente se esconde. Relação sexual que não existe. Diálogo que muitas vezes não existe. Não saber explicar, não saber conversar. A baixa autoestima. Então, tudo isso vai virando uma bola de neve
na mão daquela mulher que acabou de ter um filho, com tanta responsabilidade, com tanto que o tanto que aquele bebê precisa dela. Ela deveria estar melhor, ela deveria estar bem, ela deveria estar sorrindo mais, ela deveria estar recuperando essa autoestima, ela deveria estar com as vitaminas dela equilibradas para que ela pudesse não estar sofrendo com queda de cabelo, não estar sofrendo com baixa autoestima. Então, gente, quando eu trago tudo isso pra vocês, é pra realmente contextualizar que vocês não precisam estar vivendo por tudo isso. E muitas das vezes isso acontece pela falta de informação, né? Então, assim, quando eu falo isso pra vocês, e eu vou começar a falar sobre as vitaminas agora, eu peço pra vocês, inclusive, que vocês não cheguem, assim, logo de imediato, amanhã, vá até uma farmácia, vá até uma loja de produtos naturais e vá logo usando suplementos. Sabe por quê? Vocês vão me ouvir, vocês vão entender, porque eu não quero que você já use suplementos antes. Lembra que a gente conversou em outras lives, quem não estava aqui, eu falei assim, ó, tem um processo que a gente chama primeiro, que é desinflamar o intestino, que é fazer o intestino funcionar 100%, inclusive para que você consiga absorver essas vitaminas. Às vezes você nem precisa gastar dinheiro e ficar tomando muitos suplementos. Às vezes não é. Às vezes seu intestino está tão inflamado que ele não absorve o que você come. Então, se você coloca vitaminas no momento errado, o que acontece? Você faz cocô caro. Você faz seu xixi caro. Você joga fora porque ele não tá ainda. E a gente vai falar mais sobre isso em outras lives, tá bom? Mas então, eu ganhei 20 quilos na gestação, minha bebê tá com 4 meses, eu perdi quase nada, ao contrário, tem dia que parece que tá mais inchada. Então, mãe, é o que eu tava falando, né, Nilson? Tá acontecendo com você o processo inverso, né? O momento que era pra gente estar ali já perdendo bastante peso. E tem uma curiosidade pra vocês, com 3 meses, o nosso útero, ele já era pra ter voltado ao tamanho normal, né? O útero tá aqui, né, na barriguinha, aqui abaixo. Ele é do tamanho de uma pera, ele ficou gigante, teu bebê ficou ali dentro. Ele vai se contraindo, ele volta ao tamanho de uma pera, mais ou menos ali no 3º mês do nosso bebê, ele já tá ali 100% do tamanho que ele era original. Então, imagine. Então, tudo favorece esse corpo para esse corpo estar já se reorganizando. Então, são essas questões que eu tô mostrando. Esse start que a gente tem, poxa, se eu não estou emagrecendo, será que é só culpa minha? Será que só porque eu sou ansiosa, só porque eu sou compulsiva? Não. É às vezes você lutando contra o corpo que não está te ajudando, que não está favorecendo, tá bom? Então, assim, a mamãe com 1 ano e 1 mês, bebê com 9 meses, ainda barriga de grávida. Vamos ver, vamos participar do evento. Digita eu quero aqui nos comentários, que lá a gente vai fazer uma análise gratuita do seu corpo. A gente vai refazer o GPS, vai entender como desinflama o intestino. E agora vamos... Já tô triste de jeito nenhum, Ju? Juliana, de jeito nenhum. Gente, o que vocês estão tendo aqui é informação, não é porque eu que tô falando não, mas é informação de altíssima qualidade. Então, assim, queria eu ter tido essa informação lá atrás. O quanto antes a gente tem informação, o quanto antes a gente sabe o que a gente deve fazer, é melhor. Então, triste você deveria estar ontem, quando você nem sabia começar, por onde começar. Agora você já sabe, você tem data marcada, você não pode perder o evento dia 29, de jeito nenhum. Então, você vai separar esse momento, 1 horinha, dia 29, para poder estar comigo e já dar o primeiro passo do emagrecimento. E até lá, já ir colocando as dicas. O que eu ensinei para vocês na live de ontem, vocês já podem fazer. O que eu falei para vocês na live de ontem, vocês já podem fazer. Quem assistiu a live de ontem? Eu fiz questão de deixar pra vocês salva, porque eu sei que eu já dei várias informações lá. Quando vocês forem pro evento, vocês já vão estar sentindo o corpo respondendo, muito melhor. Quem sabe a roupa já desce em alguns manequinzinhos. Então é isso, coloquem que eu quero pra poder se inscrever no evento. Então vamos falar sobre essas vitaminas que são tão importantes. São vitaminas e minerais. O primeiro é o mineral, que foi justamente o que eu falei um pouco ontem na live, dei uma pincelada, mas eu ainda não expliquei 100%, que foi o ferro. Muitas das vezes, vocês usaram ferro lá na gestação. Vocês necessitaram fazer suplementação com ferro, ou venosa, ou oral, mas muitas mães de bebê usam o ferro no período gestacional. Mas quando o bebezinho nasce, você que não assistiu ontem, gente, tá salvo, eu deixei pra vocês. É só dar uma olhada ou chamar a gente pelo número de suporte que a gente encaminha o link pra vocês, tá bom? Mas assim, quando o nosso bebezinho tá ali, né, na barriga, a gente até usa alguns suplementos de ferro. Me conta aqui quem foi que usou. Mas muitas mães de bebê, especialmente muitas mães de bebê, elas necessitam usar ferro pós-gestação também. Nem sempre de suplementação, muitas de suplementação, mas precisa. Precisa porque queda de cabelo,
Precisa porque o ferro é um dos cofatores que faz com que a gente consiga regular a tireoide. Inclusive, tem um ponto bem interessante, justamente tem uma síndrome que a gente chama, né, que é tiroidite. O que é tiroidite? É justamente um processo que a mulher passa no pós-parto, quando essa tireoide se desregula por toda a transformação que a gente teve na gestação. Então a tireoide, gente, é uma glândulazinha, tipo uma borboletazinha que a gente tem aqui, ó. E ela é mãe do nosso metabolismo. Então, assim, se ela é mãe do nosso metabolismo, ela é responsável pelo nosso metabolismo funcionar. Ela é responsável pela queima de gordura. Ela é responsável para que o corpo funcione, para que o metabolismo fique bem, para que a gente consiga acelerar a queima de gordura. Então, se essa tireoide ela não tá funcionando direito, meu cabelo precisa de um corte. Se essa tireoide ela não tá funcionando direito, o que acontece com o corpo da mãe de bebê? Ele trava, o metabolismo trava. Então a mãe falou assim, ó, eu tenho um problema na tireoide. E às vezes a gente só usa remédio. Então assim, vocês sabiam que o remédio, tem muitas mães que só ficam aumentando dose, mesmo assim não tem resultado, continua com todos os sinais e sintomas da tireoide que não funciona, dificuldade de perder peso, excesso de pelo no rosto, mão às vezes mais frias, cansaço extremo, cabelo caindo, outra também eu tenho hipotireoidismo. Porque não é só o medicamento, eu tenho hipotireoidismo, não é só o medicamento, zinco, ferro, selênio, vitamina D, são nutrientes essenciais para que essa tireoide funcione. Essenciais. Eu tenho tireoide hoje, gostaria de ver se posso com hipotireoidismo. Se você pode usar o vinagre de maçã própolis, pode sim, não tem contraindicação nenhuma. Quem tem problema na tireoide, usar vinagre de maçã e própolis, não tem contraindicação nenhuma. Mas vocês conseguiram perceber que quando a nossa tireoide, que é a mãe do nosso metabolismo, ela não está funcionando, ela não está bem, ela está com TSH ali, tem mãe que está com TSH, que é o exame de sangue, um exame que a gente faz, um DUS, para poder avaliar a saúde da tireoide. Ela mesmo com medicamento, com uso de Puran, com uso de outros medicamentos, né, ela está com tireoide acima de 2,5, ela está com tireoide em 3, ela está com tireoide de 3,5. Essa mulher nunca vai emagrecer, gente. Ela nunca vai emagrecer, ela vai passar fome, ela vai fazer dieta. Ela nunca vai emagrecer. E às vezes, não é falando mal de outros profissionais, né? Até porque as pessoas têm seu método de trabalho. Mas às vezes os profissionais tradicionais, eles não conhecem o metabolismo de uma mãe de bebê pós-parto. Ou então, eles só colocam uma mãe de bebê, uma mulher, num valor de referência. Se fosse para olhar um exame de sangue e só olhar valor de referência, você nem precisaria ir para o médico, para um nutricionista. Porque qualquer pessoa sabe olhar, isso faz bem, eu estou dentro da referência e eu não estou. Então, um dos primeiros pontos que vocês estão falando, Carol, minha tireoide não está funcionando, fez seus exames de sangue, como é que está o seu TSH? Ele precisa estar abaixo de 2,5. Senão não tem emagrecimento. Aí passa fome, come pouco, não sabe mais o que faz. Não janta mais, não come mais carboidrato. Aí passa 15 dias fazendo dieta restrita, no outro dia não aguenta mais, faz tudo de novo. E volta aquilo tudo de novo. Ótima pergunta. Que amamenta pode tomar a própria... Pode. Ó, não vou falar da live de ontem não, viu, gente? Vamos lá que eu falei sobre isso ontem. Então, é algo que a gente tem que avaliar. Né? E dentro do nosso evento, vocês vão ver aqui o nosso nosso GPS, tem um tópico aqui que a gente vai falar aqui são para vocês colocarem as medidas de vocês. A gente vai falar aqui só sobre a tireoide, só sobre os sinais e sintomas da tireoide, para saber se essa tireoide tá bom. Então, assim, tá tudo aqui, ó, e eu vou explicar para vocês. Então, às vezes, será que a questão da disposição, do cansaço é o normal do pós-parto? É o normal que eu tive bebê? Ou será que essa tireoide tá ruim? Será que a sua vitamina D está muito ruim? Então, gente, vitamina D baixa, não tem. Falta de zinco, não tem pele bonita, não tem emagrecimento, tem uma alta probabilidade de desenvolver resistência insulínica, problema com a insulina, dificuldade de perder barriga. Então, assim, vou falar na live de exames também, mas o nosso zinco deveria estar acima de... deveria estar na caixa de 90. A clínica médica nunca passou medicamentos pra mim devido à tireoide. Já vem passar pela obstátrica com esse exame de sangue deu alterado. Tomei o Puran de Bio. É isso, gente. Perfeito. Graças a Deus o seu médico interviu. Mas a questão é, muitas das vezes, a gente não precisa usar o medicamento. Não tô falando que é teu caso, tá, mãe? Não te conheço, não olhei seus exames de sangue. Muitas das vezes, a gente não precisa chegar ao ponto de usar o medicamento. A gente pode intervir com os nutrientes, com as vitaminas. A gente não fica refém, a gente não tem efeitos colaterais. Muito pelo contrário, a gente organiza o nosso corpo.
Então, é totalmente importante. Então, assim, às vezes, né, depender da mãe, tem mãe que tem hipotireoidismo, não pode iodo, mas tem... Gente, eu faço muito desmame de medicamento, usando as vitaminas corretas, entendeu? Então, assim, o corpo, ele volta a se organizar, o emagrecimento acontece. Então, gravou aqui comigo? Vitamina D, zinco, ferro, magnésio. Aí eu vou falar pra vocês dois suplementos, dois suplementos que eu sei que vocês são curiosos e às vezes vocês ficam assim, mas esse eu já posso usar mesmo sem fazer exame? Esse eu já posso usar mesmo sem fazer exame? Eu vou falar dois, prestem atenção aqui comigo, que vocês já podem usar de uma forma geral, porque na verdade eles são considerados até como complementos alimentares. São dois. Isso não quer dizer que, vamos prestar atenção pra gente, que a gente só tá conversando com mãe de bebê inteligente. Isso não quer dizer que você vai usar essa vitamina e você vai emagrecer. O que eu estou mostrando pra vocês é o quê? Se o seu corpo necessita de, exemplo, Carol, tomei a vitamina D e não emagreci. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, quando a gente fizer uma análise do seu corpo, a gente vai necessitar o que é que seu corpo necessita. Vai verificar o que é que seu corpo precisa. Exemplo, a G. A G tô com a vitamina D aqui e tô com as vitaminas do B12 baixa. A G é uma pessoa. Já outra mãe, eu tô com ferro, tô com a tireoide desregulada, meu cortisol tá ruim. São outros nutrientes. É outro tipo de alimentação, é outro tipo de estratégia. Mas esses dois aqui, eles são considerados complementos alimentares. Complementos alimentares, que é justamente o ômega 3. Então, o ômega 3 você pode encontrar em alguns alimentos? Pode, mas a dosagem nem sempre é tão boa assim. Então, são complementos alimentares que vocês podem usar, caso você queira, porque ajuda você, ajuda o desenvolvimento cerebral do seu filho, ajuda a regular os níveis de insulina. A insulina é muito importante para poder equilibrar esse nível hormonal, para que a perda de peso aconteça de uma forma mais eficiente. Mas eu não queria, como eu falei, que vocês comprassem nada antes do nosso evento, porque às vezes você vai usar algo que não era o momento nesse momento. A mãe falou de polivitamínico, vou conversar sobre isso agora. E talvez você não tenha um resultado. Como eu falei, desinflama primeiro o seu intestino. Mas sim, o ômega 3 é um suplemento que ele sempre vai ser bem-vindo quando você pode usar. Porque ele é como se fosse um complemento alimentar. Lembrando que ômega 3 bom é um ômega 3 que geralmente tem um custo mais elevado. Porque ele precisa ser livre de metais pesados. Então, ele precisa ter certificações, como o EVOS, né, algumas certificações que justamente vai comprovar que aquele ômega 3 é de altíssima qualidade. E ele é muito importante porque ele ajuda, como eu falei, a regular os níveis de cortisol, de insulina. Você que amamenta consegue também, através do seu leite materno, fornecer ômega 3 e DHA. DHA é uma fração do ômega 3 que vai agir justamente na parte cognitiva cerebral da criança sua. E tem alguns alimentos que são bons de ômega 3, como linhaça, né, como os peixes, como sardinha, o próprio salmão, mas às vezes não é o suficiente, tá bom? E o outro suplemento, eu vou falar sobre o polivitamínico já. E o outro suplemento, ele é o magnésio. Então, assim, magnésio existem diversos, né? Então, cada magnésio vai ter uma aplicabilidade. Exemplo, existe o magnésio treonato, que é para poder ajudar a saúde mental da mãe de bebê, né? Existe o magnésio que é mais biciclinato, que pode ajudar um pouco no intestino e pode ajudar a relaxamento muscular. Existem magnésios que ajudam a gente a ficar se sentir melhor, mais disposta, a melhorar a qualidade do sono. Então, cada magnésio ele tem o seu benefício, mas é um dos suplementos que participam mais de 300 reações do nosso corpo. Então, ele é excepcional. Então, falando em polivitamínico, Carol, né? Carol, nutricionista que trabalha com as mães de bebê, né? Especialmente com essas mães que estão nessa fase da vida. Eu não recomendo polivitamínicos. Por quê? Dosagem, absorção. Então, esses suplementos, exemplo, de A a Z, de A não sei quanto, que são extremamente, tem todas as vitaminas juntas, geralmente eles tendem a ter vitaminas muito baixas e às vezes essas vitaminas elas não estão em grau de absorção. O que é isso? Vou dar um exemplo. O ferro, para ser um ferro bom, ele precisa ser ferro quelato.
O que é isso, Carol? Esse quelato é justamente o que garante que você não está só tomando o suplemento, que você está absorvendo aquele suplemento. Então, às vezes, o ferro que está ali dentro não é um ferro de boa qualidade. Às vezes, você está usando um suplemento de A a Z, só que você não precisa de um suplemento de A a Z. E tá lá um monte de vitamina com dosagem baixa, com forma de absorção ruim. Então, eu não recomendo. Eu recomendo a gente tomar o que o nosso corpo necessita. Agora sim, como vocês falaram, tenho vitamina, tô tomando aqueles suplementos que são mais especializados em algumas fases da vida. Né, exemplo, não vou falar muito em marca aqui, tá, gente? Por isso que eu não tô falando. Não é ético falar, mas assim, tem muitos suplementos que são excelentes, sim, que são voltados para algumas partes da vida. Porém, qual é a questão? Qual é a questão? Exame, quantidade, dosagem, por quanto tempo tomar. Então, quando a gente não prescreve um suplemento de forma personalizada, exemplo, eu pego uma mãe com anemia muito brava, muito forte. Se eu pego um suplemento desses incompleto, eu não consigo calcular a dose de ferro que ela vai tomar, nem por quanto tempo ela vai tomar. Então, por isso que às vezes, mesmo tomando suplemento, vocês não têm resultado. Então, Carol, eu prefiro prescrever os suplementos de forma individualizada, quando se fala especialmente desses suplementos. Não falei pra vocês também, mas muito importante, vitamina D, exemplo. A gente tem vitamina D que a gente começa com dosagem baixíssima e às vezes é necessário, inclusive, pedir uma ajuda para tomar venoso, algo do tipo. Então, a dosagem vai ser o primeiro passo para que você tenha sucesso no que seu corpo necessita. Às vezes você só precisa de uma dose de manutenção. 2.000 I ali todos os dias, uma gotinha na boca. Mas se uma mãe de bebê que está com vitamina D em 17 ficar tomando uma gotinha só, essa vitamina D nunca vai subir, nunca. Aí ela vai ter as consequências de cansaço, indisposição, princípios depressivos. Imagine, princípios depressivos. A gente já sabe, vários estudos comprovando, inclusive, que vitamina D baixa, ela aumenta a probabilidade de desenvolver depressão pós-parto. E às vezes a gente olha e acha que é normal, né? Porque infelizmente nós não somos educadas a entender que uma mulher no pós-parto, uma mulher depois do nascimento do filho, ela precisa de um olhar diferente. Muitas das vezes a gente tem uma tensão muito grande quando estamos gestante. Então, no período gestacional, a gente tem hábito, vai ao médico, faz ultrassom. Tudo isso é extremamente importante. Não estou falando que não é. Tem que fazer e deveria fazer até melhor do que a gente faz. Às vezes a gente não tem orientação. Mas, depois que o nosso bebê nasce, o que acontece? A gente vai para casa com a criança com toda a responsabilidade, mas muitas das vezes não tem aquele olhar. Poxa, como é que eu cuido dessa mãe? Como é que eu olho para essa mãe? Alguns profissionais ainda têm a sensibilidade de prescrever suplementos prontos e fala assim, olha, toma esse suplemento aqui por mais um período, pelo menos até os 3 meses de vida do teu bebê. Isso vai dar uma ajuda, né? Mas a mulher vai para casa com todos os sinais e sintomas. Então, quando vocês chegam aqui, né, e vêm aqui com essas questões, assim, eu não consigo ver como normal, né? Não consigo ver como normal. Essa dificuldade de perder peso, o bebê crescendo em cada dia, o peso não sai, esse cansaço ao extremo, o cabelo que começa a cair ali no 3º, 4º mês. Ainda vem os mitos, né? Que é justamente, é quando o filho conhece a mãe. Não, gente, não é quando o filho conhece a mãe. É aquela situação que eu expliquei pra vocês no início da live. São as vitaminas que o seu corpo está necessitando, que geralmente o corpo vai cobrar quando o seu bebê está completando 2, 3, 4 meses. Ele vai começar a cobrar, porque ele vai priorizar o que é vital. O que é vital? Ele precisa produzir o seu leite, ele precisa fazer seu coração bater. Tudo isso gasta nutriente, gasta vitamina. Para o seu coração bater, você precisa de vitamina, sabia? Para gesticular, como eu gesticulo pra caramba aqui, eu preciso de energia que vem dos alimentos. Para o cabelo crescer forte, precisa de vitaminas. Para os olhos piscarem, para o nosso organismo funcionar, a gente precisa de vitaminas. Então, o que ele vai fazer? Não, eu preciso deixar essa mamãe viva. Eu vou priorizar esses nutrientes para que o corpo dela funcione. E eu vou tirar do que é superficial, do que é fútil. O que é fútil? Peso, corpo, barriga, cabelo, unha. Então ele começa a tirar essas vitaminas de tudo que que a gente fala assim, superfície, o que é superficial. Então justamente nas tuas extremidades, no teu cabelo, na tua unha, na tua barriga. Meu TSH deu 5,15.
precisamos conversar e você precisa estar no meu evento de qualquer jeito, mamãe. Lembra que eu falei que o normal seria até 2,5, 2,2 essencial? Aqui tá muito difícil, então bebê de 3 a 7 dias, estou passando por muito estresse. A gente precisa regular cortisol. Sabe onde eu vou falar mais sobre estresse? Amanhã. Porque é uma live, na live de amanhã, a gente vai fazer lá na minha cozinha. Gente, preciso de vocês na live de amanhã, tá? A live de amanhã vai ser lá na minha cozinha. Eu vou ensinar pra vocês os principais chás para regular cortisol, para poder usar amamentando, para desinchar, para desinflamar. Então é uma live muito completa. Não percam. Porque um dos principais pontos é justamente esse, regular o cortisol. Qual profissional devemos procurar? A mim. Sem brincadeira, gente, falando a verdade, mas assim, é muito complicado indicar pra vocês, porque assim, quando eu estava acima do peso, né, eu procurei profissionais e eu não encontrei, né? Eu encontrei profissionais tradicionais. Então, assim, profissionais tradicionais que esperam o tempo passar, ou então olhava só exames, mas não tinha esse olhar de ver tudo, né? Assim, a parte alimentar, a parte de exames, a parte de organismo, a parte de suplementação, né? Eu prescrevo exames, né? Eu olho os exames das mães que eu acompanho. Eu prescrevo as vitaminas caso necessite. A mãe que veio aqui ontem mesmo, ela tinha perdido 10 quilos ainda. Ela nem chegou na parte de prescrição de exames ainda. Só com a desinflamação do intestino. Então, em menos de 45 dias, ela perdeu aqueles 10 quilos. Então, é bem complicado a gente falar, mas eu quero que vocês aproveitem, né, todo o conhecimento que eu tô aqui passando pra vocês. Amanhã eu vou estar aqui às 8 horas em ponto, com fé em Deus. Peço até desculpa pelo atraso de hoje, mas infelizmente acontece, para que a gente possa ir lá pra cozinha, lá na nossa cozinha, poder falar que realmente a gente vai falar sobre esses exames, tá bom? Então, assim, calma, mãe, será que seu médico vai pedir os exames certos? Calma, não precisa pedir exame. Tem que ter calma, tem que olhar, tem que estar fora do valor de referência, tem que desinflamar o intestino primeiro. Vamos viver um dia após o outro. Aprenda a dica de ontem, já começa a fazer. Eu ensinei sobre proteína, ensinei sobre hidratação, me treinei sobre shot. Amanhã eu vou ensinar sobre chá. Hoje eu falei pra vocês quais são as vitaminas mais importantes. Reforço o meu convite no evento, né? No nosso evento. Quem não fez inscrição ainda, coloca aqui, ó, nos comentários. Eu quero, para que vocês possam estar lá comigo, a gente possa aprender e possa entender qual é o próximo passo que você deve dar, tá bom? Eu não tenho uma agenda para novos atendimentos, gente. Minha agenda tá lotada, então eu não faço consulta mais, eu não consigo mais fazer consulta. Mas estejam presentes no meu evento, que eu tenho certeza que vocês vão sair de lá entendendo como desinflamar o intestino, quais são os próximos passos que vocês devem dar, quais são esses exames. E como eu falei, o meu objetivo não é que você, Carol, você está falando de outros profissionais, não. Eu tô querendo que vocês tenham resultados, tá? Tão bons, assim como eu tive e outras mães de bebê estão tendo. É um momento muito diferente, né? Muito diferente. E tem as suas particularidades, tem as suas transformações hormonais, tem as vitaminas que são mais importantes nesse momento. E às vezes, se você vai uma pessoa que não está preparada para cuidar de você nesse momento, você sai de lá sem resultados. Então eu quero só que você aguarde um pouco, vá colocando em prática todas as dicas, vá para o nosso evento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Então, o que adianta você fazer exame e você ficar lá no valor de referência? Eu falei sobre isso mesmo, zinco, ferro, selênio. O selênio, tá, mãe? O selênio eu falei que ele é mais voltado para aquelas mães que estão com problema mais na tireoide. Os que eu falei hoje foi mais vitamina D, ferro, ômega 3, zinco e magnésio. Então, as outras que eu falei, iodo, selênio, foi um adendo mais para aquelas mamães que estão ali com problema na tireoide, que é bem importante, e não são poucas mães. Eu falei até de um síndrome que algumas mães de bebê desenvolvem após o nascimento do filho por causa dessa oscilação toda. Imagine uma mulherzinha que tinha 70 quilos, 80 quilos, 60 quilos, e em pouco tempo ela ganha 20 quilos, 30 quilos a mais. Então isso mexe demais com o metabolismo, e por isso pode sim trazer uma alteração na tireoide, e a alteração na tireoide dificulta a perda de peso. Então foi algo muito especial para aquelas mães. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, da nossa live de hoje, que vocês venham criando consciência, que vocês entendam que é possível emagrecer com um bebê pequeno, né? Que muitas das vezes não foi você, mas o seu corpo que está, às vezes, lutando contra você, com essa desregulação momentânea, né, desse momento que você está vivendo agora. Espero dar esse próximo passo com vocês amanhã. Vai ser uma live muito mais prática, como foi a de ontem.
Então, assim, vamos estar lá na nossa cozinha amanhã, na minha cozinha, preparando chá, sabendo as formas corretas de fazer esses chás, pra gente começar a já dar o primeiro passo em regular o cortisol, desinflamar. E se vocês conhecerem outras mães de bebê também, que querem ter acesso a todas as informações que eu estou passando pra vocês ao longo desse aquecimento, convida ela pra poder vir pra cá, pra poder se inscrever na nossa semana de emagrecimento pra mãe de bebê, que lá a gente vai fazer uma análise muito mais detalhada do teu corpo e vamos estar juntas, um passo de cada vez. Então eu sei que quando a gente aprende algo novo, a gente quer logo colocar em prática, mas eu falei pra vocês, o mais importante até agora é que vocês vão fazendo o que eu vou ensinando pra vocês. Faz as dicas de ontem, não é hora ainda de fazer exame, não é hora ainda de comprar suplemento. Calma, tá bom? Sabe por quê? Pra gente não jogar dinheiro fora, né? Nosso dinheiro é tão precioso, tem que fazer as coisas no momento certo. Então, um passo de cada vez. Eu falei com vocês, quem estiver junto comigo e fizer o que eu vou conduzindo, eu garanto, se fizer, eu garanto, tá magrinha lá no Natal. Claro, eu não tô dando prazo, tá, gente? Eu gosto de falar sobre isso. Eu não tô dando prazo, porque cada metabolismo é único, cada necessidade é única. Tem mãe que tá com o metabolismo bagunçado, tem mãe que tá com o metabolismo menos bagunçado, tem mãe que precisa perder mais peso, tem mãe que precisa perder menos peso. Mas eu já vi muitas mães de bebê perdendo muito peso em pouco tempo quando faz esse corpo funcionar. Porque nosso emagrecimento, ele acontece de dentro pra fora, tá bom? Então, como eu falei com vocês, vamos juntas, um passo de cada vez. Imagine se você não desistir. Imagine você, até o final dessas lives, até o nosso evento, se você der um passo de cada vez, ou se você não desistir. Muitas mães mandam mensagem pra mim já no direct. Carol, eu tô extremamente motivada, minha cabeça já é diferente, eu não sabia nem o que fazer, e agora eu já consigo acreditar, tem uma luz no final do túnel, eu já consigo ver, já consegui beber mais água, eu já tô consumindo mais proteína, tô fazendo aquele shot que você me ensinou. Então é isso, tá bom? Sempre às 20 horas, amanhã eu vou estar com vocês. Beijo, fiquem com Deus, boa noite, durmam bem, aproveitem esse momento. Eu sei que às vezes a gente acorda 300 vezes para dar conta do bebê, mas passa tão rápido, né? E tenta aproveitar, porque eu já tô com saudade dessa fase que vocês estão. Um beijo.